Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais uma classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Itaipu. Estamos começando uma nova etapa. Serão 2 aulas falando sobre esse tema, Pacto de Membresia. Se você não é membro da nossa igreja, você está assistindo essa aula, você é muito bem-vindo. Mas gostaríamos de dizer que este pacto é para aqueles que são membros da Igreja Batista Itaipu e aqueles também que virão se tornar a ser membro aqui da nossa congregação. Mas você, se não é membro ou é de uma outra cidade, você é bem-vindo a participar conosco dessa aula, mas esperamos que você esteja totalmente comprometido com a sua igreja local. Quem sabe você pode conversar com a sua liderança, com seus pastores e também levar essa proposta da sua igreja ter um pacto de membresia. O nosso pacto está fundamentado certamente na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e ordem e prática. Então seja muito bem-vindo, e aos irmãos da Igreja Batista Itaipu, eu espero que esse pacto fique claro nessas aulas, para que você possa entendê-lo, você possa admirá-lo, observá-lo e no futuro breve também firmar, assinar esse pacto diante de Deus e diante da sua congregação, a Igreja Batista Itaipu. Pois bem, vamos começar então trazendo uma definição, o que é uma igreja. Há muitas definições e aqui na nossa igreja nós temos uma definição particular nossa que nós adotamos como nossa definição. Diz assim: o que nós cremos sobre ser igreja. Igreja é um grupo de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, batizadas e se reúnem com frequência para estudar a palavra de Deus, orar, adorar, participar da ceia, desfrutar da comunhão com os outros salvos, exortar uns aos outros, disciplina, abençoar e servir aos outros com seus dons, buscar a maturidade na fé e receber capacitação para compartilhar a fé através do poder do Espírito Santo. Uma igreja saudável contém uma teologia bíblica, sua prática é neotestamentária e o seu impacto deve ser local. Então, essa é a nossa definição. Eu acho que está claro, talvez só aquela última palavra ali, que a gente fez uma junção dessas 2 palavras, global com local, porque a gente entende que a igreja ela deve ter um impacto local, mas também um impacto global de missões, de expandir o reino de Cristo, levar o Evangelho a todas as nações. Então essa é a nossa definição do que é uma igreja. Ainda, então eu fiz aqui, peguei a do Mark Dever, bem conhecida, e tal, ela mais sucinta, mais enxuta, talvez vai também ajudar a fazer um resumo, uma síntese em sua mente. E ela também está completamente em coerência com aquilo que nós acreditamos. Mark Dever, no seu livro 9 Marcas, diz o seguinte, sua definição de igreja: um grupo de pessoas que se reúne regularmente, que confessam e dão evidências que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente. Então tá aí uma síntese, um resumo do que é ser igreja. A nossa definição um pouco mais ampla, mas essa definição do Dever aqui faz juízo à nossa também declaração e à nossa definição de uma igreja local. Ainda pensando em igreja local, esse livro aqui do Ministério 9 Marcas, nós recomendamos fortemente esse livro. Nós mesmos aqui, o Ministério Pastoral, tem observado, tem aprendido, tem lido esse material, e ele fala sobre membresia na igreja local.
nós recomendamos. Se você puder adquirir e ler, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Da editora Vida Nova, do Ministério Nove Marcas, da Igreja Batista de Capitol Hill, lá nos Estados Unidos. Diz assim uma parte sobre a igreja neste livro: se a igreja é o edifício, somos os tijolos que a constituem. Se a igreja é o corpo, somos seus membros. Se a igreja é uma família de fé, somos parte dela. As ovelhas estão no rebanho, os galhos na videira. Se somos cristãos, somos membros da igreja do Senhor, que se reúne visivelmente em algum lugar ou em algum local. A gente tem vivido dias difíceis, dias complexos, onde muitas pessoas estão dizendo, afirmando, se identificar com Jesus, com a fé, mas estão, como usa o termo, desegrejado, estão sem congregar, estão afastados. E não somente por causa da pandemia, mas eles estão adquirindo esse mau hábito, esse pecado de quererem professar uma fé em Jesus e excluir a comunhão dos santos, a membresia da igreja local. Então é muito pertinente, é muito oportuno lembrar frases, lembrar textos bíblicos que nos remete ao nosso compromisso. O nosso compromisso com o Senhor Jesus, com o seu Evangelho, também nos leva a um compromisso uns com os outros, com a igreja local. Se somos um edifício, como disse aqui o Mark Dever, somos os tijolos. Se somos uma família, somos parte dela. Se somos corpo de Cristo e Ele é o cabeça, somos seus membros. Se somos rebanho, somos as ovelhas de Jesus no seu aprisco. Então é muito importante lembrar nesses dias sobre o valor e a importância da igreja, mas também da membresia. E pensando em membresia, vamos falar um pouquinho aqui o que é ser membro de uma igreja local, a importância e o valor da membresia, a doutrina da eclesiologia da igreja, que também abrange ou associa a membresia dos seus membros a uma igreja local. Diz assim também nesse livro, a membresia da igreja. Membresia é um compromisso que todo cristão deve fazer para participar, amar, servir e se submeter a uma igreja local. Cristo é o pastor de um rebanho, não de ovelhas isoladas e individualista. O corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então nós somos lembrados que nós devemos ter um compromisso com uma igreja local, que ali, naquela igreja local, nós temos que participar, nós temos que servir, nós temos que amar e nos submeter ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus, a noiva, como também é chamada no Novo Testamento. Somos parte de um corpo. Somos membros de um corpo, de uma família. Veja o que o pastor Conrado disse também pensando em relação à membresia. Você é um verdadeiro membro de igreja? Se não, acabe com essa atitude imediatamente. Se é membro de uma igreja, você é responsável ou você é um membro responsável? Existe uma diferença real entre você e os visitantes? Pense sobre os membros da sua igreja. Você os conhece? Está orando, se interessando pela vida deles, a fim de ajudá-los em suas necessidades? Torne-se agora um responsável membro da igreja local. Perceba o que o pastor Conrado está dizendo aqui. Não basta ser membro de uma igreja local. É de grande valor ser membro de uma igreja local. Mas além da membresia da igreja local, o que se espera da membresia de uma igreja local é um envolvimento com as pessoas. É um relacionamento com as pessoas. Conhecê-las, se importar, orar, ajudá-las nas suas necessidades. É uma comunidade. Não é individual. É coletivo,
É uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros. Esse é o valor e a importância de uma membresia da igreja local. Eu poderia passar mais tempo aqui falando sobre as bases bíblicas para a membresia, mas eu quero ser sucinto aqui e mostrar para vocês apenas 2 textos, dentre muitos que existem no Novo Testamento, sobre a importância, o dever de cada cristão estar ligado, membro, numa igreja local. Meu primeiro texto é esse aqui de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 12, verso 13, diz assim: Pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora Deus os julgará. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Esse texto você deve conhecê-lo. Havia um homem que estava cometendo pecado, imoralidade dentro da igreja, e a igreja de Corinto estava sendo conivente, não estava exortando, não estava disciplinando, não estava confrontando o pecado desse homem que estava na igreja. Paulo, então, escreve uma carta, a primeira carta aqui aos Coríntios, exortando a igreja agora que deveria fazer algo. E Paulo deixa muito claro que tem os de dentro e os de fora. Os de dentro são aqueles que são membros da igreja. São eles que devem julgar essa causa. Eles que devem disciplinar esse homem que não quer abandonar o seu pecado. Então Paulo faz uma diferença, os de dentro e os de fora. Os de fora não são de dentro. Deus julgará os de fora, mas os de dentro, a igreja precisa se reunir para julgar essa causa, esse pecado. Como os de dentro serão identificados se não são membros de uma igreja? Como eles poderão estar ali para julgar essa causa, esse pecado, se eles não são participantes, se eles não estão comprometidos com a igreja, se eles não estão arrolados, se eles não estão debaixo do cuidado daquela igreja local? Poderia vir qualquer um de fora ou de qualquer outro lugar e querer então ali participar daquele julgamento que Paulo está mandando expulsar, excluir, disciplinar aquele irmão que não quer abandonar o seu pecado. Mas Paulo diz então, quem deve fazer isso são os de dentro. E quem são os de dentro? A membresia da igreja, os membros da igreja. Por isso que nós acreditamos que quem disciplina os seus membros é a própria igreja. Não é a liderança, não são os pastores, mas a própria igreja, os membros da igreja. Por isso a importância, percebe? O valor, a responsabilidade de ser membro de uma igreja local. Privilégios, mas também deveres. E certamente essa não era uma causa fácil para a igreja de Corinto. Mas Paulo está dizendo, vocês que são da membresia, de dentro, devem julgar essa causa e expulsar esse irmão que não quer se arrepender. Uma outra base bíblica no Novo Testamento que a gente pode olhar para a questão da membresia é Mateus 18, o famoso texto quando Jesus ensina como resolver os conflitos e como confrontar irmãos que estão em pecado. Você conhece o texto? Jesus está dizendo, se teu irmão pecar, vá contra ele, repreenda-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas Jesus também ensina, se ele não te ouvir, insiste, levando 2 ou 3 testemunhas, insista com ele. Se ele ainda não ouvir, leve-o à igreja. Se ele ouvir no primeiro caso encerrado, ganhaste o teu irmão, disse Jesus. Se ele ouvir os outros 2, 3 testemunhas, se arrepender, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não ouvir, se ele não se arrepender, a orientação de Jesus aqui, leve-o à igreja, para que a igreja possa também repreendê-lo. E se ainda assim ele se recusar em ouvir a igreja,
aí vocês devem considerá-lo gentil publicano, vocês devem excluí-lo da comunhão dos santos. Perceba então o ponto aqui: um irmão, dois irmãos levar a igreja. Que igreja é essa? É o corpo de Cristo, é a membresia da igreja. Como a igreja poderia então atuar nesse ato de confrontar se ninguém sabe quem é da igreja? Se pessoas que vêm e vão, entram e saem, não tem compromisso, não está comprometida com a igreja local, como é que elas vão exortar? Como é que elas vão exercer essa função de membro de uma igreja local? É por isso que a membresia, além de bíblica, é extremamente necessária. O pastor está sobre a responsabilidade, como diz o Senhor Jesus a Pedro, pastoreai o rebanho de Deus que Ele colocou em vossas mãos. Eu não sou responsável por todos os crentes de Foz do Iguaçu. As ovelhas de Foz do Iguaçu não são todas debaixo dos meus cuidados como pastor. Mas os membros da igreja local, da Igreja Batista Itaipu, estão debaixo do meu pastoreio. Você não tem responsabilidade para com todos os irmãos de Foz do Iguaçu ou com todas as igrejas de Foz do Iguaçu, mas você deve estar comprometido e você deve cuidado, você deve exortar os irmãos que são membros da sua congregação, da sua igreja local. Isso é o valor, isso é a importância, esse é o dever da membresia. Ainda no livro que eu acabei de recomendar a vocês, diz assim: membresia não pode consistir apenas em um registro formal no rol de membros. Precisa ser vista em um envolvimento prático com toda a vida da igreja. Torna-se semelhante a um filho que se envolve positivamente nas tarefas do lar. Tá vendo? Então a membresia de uma igreja não consiste apenas de a gente ter uma lista, uma ata que seu nome está lá. Não. Membresia da igreja é ativa. Deve ser vista em seus atos, na vida da igreja, participando da vida da igreja, dos compromissos da igreja, da missão da igreja. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor Jesus espera. É assim que a Bíblia ordena. E é assim que nós esperamos para a nossa igreja. Membros comprometidos com Jesus, com seu evangelho e com a igreja local, a Igreja Batista Itaipu. Veja como é forte ainda o que o pastor Conrado disse aqui. Perceba, muitos crentes vão à igreja da mesma maneira que vão aos correios. Não sabem quem abriu a agência ou quem a limpou. Não se importam com quem mais está ali, exceto os funcionários do balcão. Tudo o que desejam é enviar suas correspondências e logo ir embora. Nem mesmo se interessam em olhar rapidamente para as outras pessoas que estão na fila, a menos que alguém lhe chame pelo nome. Isto é o que acontece com muitos crentes. Tudo o que lhes interessa é desfrutar do culto, do pastor e da sua mensagem. Não sabem quem abriu o templo, quem o varreu, o nome das pessoas da recepção, do grupo de louvor e etc. Tudo o que desejam é ouvir o sermão e desaparecer voltando para casa. Que lamentável, mas que verdade é isso que o pastor Conrado nos exorta e nos alerta. Será que para você que me ouve agora, que está arrolado no rol de membros da Igreja Batista Itaipu, você ver ao vir à igreja, ao culto, à sua igreja local, como ir aos correios? Que você não sabe nada sobre aquela agência, sobre aquelas pessoas? Será que a sua vida também é assim? Você vem à igreja, mas você consome o que a igreja oferece e nada mais? Não se relaciona com as pessoas? Não sabe os nomes? Não se envolve, não se importa? Vem, consome o culto e vai embora, vive a sua vida na normalidade da semana e domingo volta, participa do culto e vai embora. Nós não queremos, nós não aceitamos esse tipo de membresia.
ele não honra a Deus, ele não é saudável para a igreja e nem para os membros, para si mesmo. Nós não podemos nos acomodar com esse tipo de membresia. Por isso nós queremos então relembrar à igreja o valor da membresia, a importância que a Escritura dá à igreja local e quais são os nossos deveres e quais são os nossos privilégios. Ainda o pastor Conrado. O Novo Testamento não menciona qualquer coisa a respeito de crentes que não se importam com a igreja e vivem isoladamente a vida cristã, andando de lá para cá. Você tem que pertencer a uma igreja local. Existem muitos crentes que são semelhantes às ervas aquáticas, vivem flutuando de igreja em igreja. No Novo Testamento, as pessoas, os crentes estavam atrelados, ligados a uma igreja local. Desigrejado, isso é um pecado dessa modernidade, do individualismo da nossa cultura que tem penetrado na vida dos crentes. No Novo Testamento, segundo a vontade de Deus, pela vontade do Senhor Jesus Cristo, é que seus filhos e suas filhas estejam ligados a uma igreja local, servindo, amando, se submetendo, compartilhando, edificando e sendo edificados. Por que então um pacto de membresia? Primeiro, para relembrar o quão importante é para nós, botei aqui o povo batista, a membresia. Ao longo da história, a Igreja Batista tem demonstrado interesse e valorizado a membresia. É bem verdade também que, com o passar dos anos, com os dias, com as questões desse mundo, dessa cultura entrando dentro da igreja, muitas das nossas igrejas também estão relaxando sobre a questão da membresia. Nós não. Nós queremos relembrar o quão importante, quão bíblico, o quão desejoso isso é para o Senhor Jesus ser membro de uma igreja local. Por isso nós estamos aqui criando, relembrando e fazendo um pacto de membresia. Mas dois, para fortalecer nossas doutrinas centrais. Nesse pacto que nós vamos assinar, que nós vamos comungar, aqui nós somos lembrados das verdades centrais do Evangelho, que edificam a nossa fé, que nos ajudam a permanecer. 3. Encorajar os membros a uma vida em comunhão uns com os outros. O individualismo tem sido crescente na nossa cultura. Nós queremos então encorajar através desse pacto, relembrar através desse pacto, que os crentes devem viver unidos na comunhão, em união. Mas em quarto, clarear ou esclarecer os privilégios e as responsabilidades de ser membro de uma igreja. Nós queremos que isso fique bem claro para você. Se você, todavia, não está ciente, que fique a partir de então. Que você, como membro de uma igreja, membro desta igreja, há privilégios que você pode desfrutar. Também há responsabilidades. Então, queríamos que você tivesse clareza sobre seus privilégios e suas responsabilidades. E por fim, por que criar um pacto de membresia? Para combater a falsa ideia de uma vida cristã individualista. Que nós não fomos chamados para viver uma vida cristã sozinhos. Que nós devemos andar em comunhão, em comunidade, não no individualismo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Nós queremos combater essa falsa ideia de crentes solitários, de crentes que tentam viver a sua própria vida de maneira isolada. Nós somos uma comunidade, nós somos uma congregação, nós somos um ajuntamento de homens e mulheres alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então é por isso que estamos aqui trazendo um pacto de membresia. Aqui está ele, nós temos aqui na tela, talvez ficou um pouquinho
porque tentei colocar tudo junto aqui, mas você vai receber em PDF, vai ter acesso a esse pacto para lê-lo, para observá-lo, para tirar as suas dúvidas. Você então vai ter a oportunidade de ter isso tanto digital, também como impresso, para que você possa conhecer um pouco mais. Antes de eu continuar, eu queria lê-lo para que você então pudesse já ter acesso. Acompanhe-me na leitura deste pacto, que diz assim: tendo sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo para render-lhes nossas vidas, e batizado sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos, unânimes, como um em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e da Igreja Batista Itaipu, o seguinte pacto. Com a ajuda do Deus Trino, nos comprometemos a: trabalhar e orar pela unidade dessa igreja. Participar regularmente das reuniões da nossa congregação e observar com fidelidade bíblica as ordenanças e as doutrinas praticadas em nosso meio. Usar nossos dons e talentos para a edificação da igreja, servindo da melhor maneira possível a nossa congregação. Caminhar juntos em amor fraternal, cuidando, orando e admoestando uns aos outros conforme exige a ocasião. Ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar os pecados, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Manter a devoção particular, a educar nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor, a ser fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e diligentes em nossos trabalhos, a evitar a maledicência e a ira, sempre e em tudo, visando a expansão do reino do nosso Salvador por meio do testemunho do Evangelho. Submeter-me à liderança e o cuidado dos pastores, dos líderes espirituais desta igreja. Aceitar a disciplina eclesiástica como um meio de graça instituído pelo Senhor Jesus para a nossa santificação e para o bem do seu povo. Trabalharmos juntos para a conservação de um ministério permanente de discipulado, misericórdia, evangelismo e missões, visando a glória de Deus e a expansão do seu reino em Foz do Iguaçu e até os confins da terra, contribuirmos com regularidade, generosidade e alegria para o sustento da igreja, para o socorro aos pobres e necessitados e para a difusão do Evangelho tanto aqui como em outras cidades e nações. E ainda, quando sair desta congregação, a nos unir a outra igreja local, onde possamos cumprir os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Reconhecemos que somos totalmente dependentes da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus Pai e da comunhão do Espírito Santo para cumprirmos com esses votos. Que Deus nos ajude. Amém. Aqui está o nosso pacto. É sobre isso que vamos falar. É sobre isso que queremos firmar. É sobre isso, como acabamos de ler, com a ajuda do Deus Trino, praticar, viver e buscar para a glória de Deus, para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo. Nós dividimos esse pacto em 7 partes. Então, nesse pacto de membresia, nós temos confissão, unidade, santidade, submissão, missão, cooperação e compromisso. Eu quero trabalhar alguns desses tópicos aqui hoje, talvez 2 ou 3, e na próxima aula a gente continua vendo. Então eu dividi aqui o nosso pacto em parágrafo para ficar de maneira mais fácil para você poder
observar. Então vamos começar com a confissão. Logo no início do nosso texto, a gente traz essa confissão nos primeiros parágrafos, dizendo que, tendo sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e à fé do nosso Senhor Jesus Cristo, para render-lhes a Ele as nossas vidas, batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembramos aqui do texto de Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Reconhecemos que a graça do Senhor Jesus foi dado a nós, foi disponibilizado a nós. A fé para crer na obra redentora de Jesus também foi dado a nós. Nós que estávamos afastados, como diz o próprio texto de Efésios, mortos em delitos e pecados, Deus, por graça e misericórdia e amor, nos abriu os olhos para que pudéssemos enxergar. Ele nos atraiu a si mesmo. E atraídos, recebemos graça, fé, misericórdia, a salvação em Cristo, não por obras, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas somente pela graça e pela fé em Jesus, através da pregação do Evangelho. Fomos atraídos, fomos trazidos a essa graça maravilhosa, a essa irresistível graça. Então essa é a nossa confissão. E ainda diz que fomos batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Texto clássico de Mateus 28, 18 a 20. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que fomos batizados depois de professar a nossa fé. Nós não temos o hábito aqui, a prática de batizar crianças, porque entendemos que antes do batismo é necessário a pública profissão de fé. E depois da pública profissão de fé, batizamos aqueles que já se renderam, já reconheceram, já receberam essa graça, essa misericórdia, esse dom gratuito de Deus. E batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós adoramos a um Deus trino. Nós servimos ao Deus trino e cumprimos essa ordenança no nome da Santíssima Trindade. Então esta é a nossa confissão. Fomos atraídos, fomos trazidos. Demos a nossa pública profissão de fé, dizendo que nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador. Depositamos a nossa fé na sua pessoa. A justiça de Deus está sobre nós por causa da obra de Jesus. Damos a nossa pública profissão de fé e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você esteja pensando, se você não tem conhecimento, que nós estamos inovando ao criar um pacto de membresia. Não. Isso é algo já que o povo batista faz ao longo dos anos. É bem verdade também que tem ficado cada vez mais escasso, cada vez mais esquecido, deixado de lado esse pacto dos batistas. Mas eu, nesses dias que estava preparando este pacto, lembrava-me do meu avô, um homem de Deus que amava o Senhor e a sua igreja, um membro de uma igreja batista. Ele, em alguns momentos, falava para nós sobre esse pacto. E lembrei-me ainda que quando fui batizado, há mais de 30 anos, no certificado, naquela época ainda recebíamos certificado de batismo. Logo atrás do certificado tinha o pacto dos batistas. E se você entrar nesse site, convençãobatista.com.br, ali você vai encontrar o pacto dos batistas. Portanto, nós não estamos inovando, não estamos fazendo nada de novo. Pelo contrário, estamos retornando às práticas
dos nossos antepassados batistas, que são práticas boas, bíblicas, saudáveis, que glorificam a Deus e que edifica o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então, estamos de volta às nossas raízes com esse pacto de membresia. A palavra pacto, como você pode ver por aqui, ela tem alguns significados. Pacto é a ideia de acordo realizado entre duas ou mais pessoas. Pacto tem uma ideia de aliança. Pacto tem uma ideia de concordância. Acordo, concordância entre duas ou mais pessoas. Mas pacto também traz a ideia de relembrar, ou firmar, ou confirmar os nossos compromissos. É por isso que nós estamos querendo aqui resgatar, trazer e convidar a você a firmar esse pacto. Como dissemos, diante de Deus e diante da igreja, para os seus privilégios e para as suas responsabilidades diante de Deus e da igreja. A nossa segunda parte desse pacto, então, entra a unidade. A primeira é a confissão, a segunda parte, o foco do pacto é a unidade do corpo de Cristo. Então, nessa parte, nós trabalhamos 4 parágrafos, 4 aspectos da unidade. Sempre queremos fazer isso com a ajuda do Deus Trino. Trabalhar e orar pela unidade, participar regularmente das nossas reuniões, servir com os dons e talentos e também o nosso amor fraternal. Vamos olhar cada um deles e ver um texto bíblico que nos embaseia, que nos dá essa base sólida da Escritura para cada um deles. Em relação à unidade, trabalhar e orar pela unidade da nossa igreja. João 13, texto também clássico e importante para nós. 34, 35 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, são palavras de Jesus, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Jesus disse que nós seríamos conhecidos, a nossa identidade é o povo do amor, da comunhão, que amamos uns aos outros. Então é nosso dever, é a nossa missão, trabalhar para esse amor fraternal, trabalhar pela unidade da igreja, trabalhar para que possamos estar cada vez mais unidos e não divididos, não com facção nos nossos meios. Na igreja, a unidade da igreja, o amor da igreja supera todas as diferenças. Nós somos diferentes. E a unidade da igreja não significa a gente abandonar as nossas diferenças. A unidade da igreja significa colocarmos o corpo de Cristo, o Evangelho, acima das nossas diferenças. Então nós devemos, como membros da igreja, trabalhar para que a igreja seja unida, não para a igreja seja dividida. O Evangelho tem que estar acima das nossas diferenças políticas, acima das nossas diferenças sociais, acima das nossas diferenças étnicas. Como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, no corpo de Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Quando estamos na igreja de Cristo, à mesa do Senhor, adorando ao nosso Deus Trino, somos o corpo de Cristo. Nossas diferenças são menores, nossas diferenças ficam abaixo. Então, meu irmão, minha irmã, você que é membro desta igreja, você precisa trabalhar pela unidade e não ser uma pedra de tropeço e não ficar exaltando, não ficar trabalhando para a divisão da igreja, não ficar querendo colocar as suas ideologias sobre a igreja. A unidade da igreja deve estar acima disso. E para que a gente possa ter unidade na igreja, a gente precisa trabalhar para isso.
Mas não só trabalhar, mas nós precisamos orar. Jesus orou pela unidade da igreja. Jesus orou para que a igreja pudesse estar junta, para que pudéssemos ser um povo. Somos destruídos, somos enfraquecidos quando não estamos unidos, quando estamos colocando as nossas diferenças acima do Evangelho. Queremos lembrar a você que nesse pacto é nossa responsabilidade trabalhar e orar pela unidade da igreja, pelo desejo que Cristo deixou a nós, pela ordem que Cristo deixou para a gente zelar pela igreja. Ainda, pensando na unidade, somos lembrados nesse pacto que devemos participar regularmente das reuniões da nossa congregação. E aí somos lembrados em Hebreus capítulo 10, verso 25. Eu imagino que todos esses textos já são familiares para você. Então, por isso o pacto é para relembrar a você. Diz o autor aos Hebreus: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nosso compromisso, nosso dever com Deus, com a igreja, com os irmãos, com o Evangelho, é participar regularmente das reuniões da congregação, dos cultos, mas não só dos cultos, de toda a vida da igreja. Participar da assembleia, a assembleia onde nós tomamos decisões. O nosso sistema eclesiológico é congregacional, tomamos as decisões juntos. Por isso que é de suma importância, você como membro da igreja, participar das decisões da igreja, participando da assembleia, participando dos encontros, participando das reuniões, participando da vida da igreja. Há alguns entre nós que acham que apenas participarem dos cultos, isso já é suficiente. Não. O nosso dever, o nosso compromisso é participar regularmente das reuniões da nossa igreja, da escola bíblica dominical, dos encontros de oração, dos encontros de comunhão, dos cultos, das atividades evangelísticas da igreja. E olha, meus irmãos, a nossa igreja, ela não é uma igreja ativista. As nossas reuniões são muito tranquilas, nós não queremos trazer peso sobre os irmãos. Nós entendemos que o impacto do cristão também deve ser na sociedade. Então, nós não queremos encher o seu tempo com coisas da igreja, porque nós queremos que você seja sal e luz na sociedade. Nós entendemos de maneira bíblica e evangélica que você tem um lar, você precisa cuidar desse lar, precisa passar tempo com seus filhos, investir na vida deles, com a sua esposa. Nós entendemos isso e fazemos de tudo aqui na nossa igreja para trazer esse equilíbrio, mas você não pode se esquivar, se esquecer ou deixar de lado suas responsabilidades com a igreja de Cristo, com a sua participação regular. Nós temos pessoas que vêm à igreja e somem, parecem turistas. Irmãos, nós não vamos permitir. Nós não é um caça às bruxas, não é uma santa aquisição da igreja, não. Nós queremos ir atrás dessas pessoas e dizer: por que vocês têm falhado com Deus, com a igreja e com Cristo em não participar, em não estar frequentes e ativos na vida da igreja? Vocês foram chamados para isso. Você deve exortar os seus irmãos que estão falhando, que estão fraquejando nesse momento, com amor, com misericórdia, chamá-los de volta ao aprisco, chamá-los de volta à comunhão, à unidade. Lembra do Salmo 133? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. O povo de Deus deve estar juntos e viver juntos. E ainda, falando da unidade, observar com fidelidade bíblica as ordenanças e as doutrinas praticadas em nosso meio. Tiago vai nos lembrar que nós devemos ser mais do que ouvinte,
devemos ser praticantes da palavra de Deus. O Salmo 119, verso 101 diz: de todo mau caminho desvia os meus pés para observar, para guardar, para praticar a sua palavra. Nós não podemos ser uma igreja que ouvimos os estudos, a escola bíblica, os sermões, os ensinos e não praticamos. Devemos ser um povo que pratica as doutrinas, as verdades ensinadas pela igreja. Mas ainda devemos observar as ordenanças. E você está bem ciente que a igreja tem duas ordenanças: a ceia e o batismo. Quantos irmãos estão negligenciando participar da ceia do Senhor? Quantos irmãos e irmãs estão trocando esse momento da ceia do Senhor por outras coisas supérfluas, secundárias, por desânimo, por pecado? Esse pacto nos relembra que nós temos um compromisso de praticar as verdades da palavra de Deus, mas também de observar as ordenanças da igreja, participar. Uma vez que você já foi batizado, você não vai ser continuamente batizado, mas você deve estar presente nos encontros, nos cultos que a igreja vai batizar os novos convertidos, para você ser uma testemunha disso. Assim como na ceia do Senhor. Então nós devemos fazer tudo isso para a glória de Deus, para a unidade da igreja. Ainda somos lembrados nessa área ou nesse tópico de unidade que devemos usar nossos dons e talentos para a edificação da igreja, servindo da melhor maneira possível a nossa congregação. Veja João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Perdão, acho que eu me equivoquei, eu repeti o texto de amar uns aos outros aqui da comunhão. Mas o texto que eu queria colocar aqui é João 13 também, quando o Senhor Jesus dá o exemplo do serviço, de lavar os pés. Ele diz: eu, sendo o vosso mestre, eu vos dou o exemplo de servir. Nós somos chamados ao serviço. Nós somos chamados a servir uns aos outros. O Espírito Santo tem nos dado os dons para que a gente possa servir a igreja de Cristo, para que a gente possa edificar os nossos irmãos. 1 de Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforma da graça de Deus. Marcos 10,45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nesses dias, nós temos muitas pessoas na igreja. Nossa igreja tem crescido, mas tem ficado cada vez mais escasso pessoas que querem servir aos irmãos na igreja. Precisamos de irmãos para servir no ministério infantil. Precisamos de irmãos para servir na recepção. Precisamos de irmãos que possam servir no grupo de louvor. Precisamos de irmãos que possam servir em diversas áreas da igreja, no discipulado, no evangelismo. Mas muitos dos crentes, muitos de vocês estão acomodados, estão achando que ser membro de uma igreja é vir, consumir um sermão, ouvir uma boa pregação e basta. Como bater um cartão no domingo, não. Nós somos chamados a servir uns aos outros, a crescermos juntos, edificando a nossa fé e a dos outros nossos irmãos pelos dons e talentos que Deus nos deu. Se escondermos os nossos dons e talentos e não servirmos a igreja de Cristo, seremos cobrados, assim como a parábola dos talentos nos exorta. Você tem o dom, você tem o talento. Você deve colocar isso à disposição do reino de Deus, à disposição da igreja. Aperfeiçoar esses dons para ser uma bênção, para servir ao povo e à igreja de Jesus. Agora sim, pensando no amor fraternal, esse é o texto de 1 João 3, 17 e 18. Nós devemos amar uns aos outros, como o texto anterior
que Jesus disse: novo mandamento vos dou, amem uns aos outros. Nós devemos caminhar juntos, diz o nosso pacto, no amor fraternal. Diz assim o texto de 1 João 3,17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão de fé, passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, mas de boca, nem de boca para fora, mas amemos de fato e de verdade. Nesse pacto nós queremos lembrar que nós devemos caminhar juntos. O amor fraternal é o amor que compartilha. No nosso pacto diz: cuidando dos nossos irmãos, orando pelos nossos irmãos, admoestando os nossos irmãos conforme a ocasião, ajudando mutuamente nas enfermidades, nas necessidades. Nós somos uma família, nós somos um corpo, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos atender às necessidades uns dos outros, nós precisamos amar, como disse João aqui, não só de palavra, mas em ações, na prática. Esse pacto vem para nos lembrar que é nosso compromisso como membros de uma igreja cuidar daqueles que também são membros da nossa família, da nossa igreja local. E ainda, quando falamos da questão do cuidado mútuo nas enfermidades e também nas necessidades, Tiago 2,15 vai nos lembrar e 16. Se um irmão ou irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentarem bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Tiago está dizendo: se a gente vê um irmão necessitado, se a gente vê um irmão com necessidades básicas e nós dizemos: Deus abençoe, vá em paz, somos piores do que os incrédulos. Não há valor nisso. A nossa fé tem se mostrado morta. Uma fé viva cuida, atende aos nossos irmãos. Precisamos então ser membros ativos pelo amor fraternal, cuidando das necessidades uns dos outros. Mas também nosso pacto nos lembra nessa unidade que devemos estar prontos a perdoar os pecados uns dos outros. Viver em comunidade, nós pisamos nos pés uns dos outros, nós nos esbarramos, nós temos diferenças, nós pecamos contra o nosso irmão, os nossos irmãos pecam contra nós. Viver em comunidade é estar disposto a perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, vai dizer o texto de Colossenses 3. Suportem-se uns aos outros, perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou. Viver em comunidade é uma vida de perdão continuamente. É lamentável, é inadmissível irmãos de uma mesma igreja, de uma mesma família, que não falam uns com os outros, que estão brigados uns com os outros, que estão de mágoas uns com os outros, por falta de perdão. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos, assim como Ele nos perdoou. E se nós não perdoamos os nossos irmãos, tampouco o Senhor há de nos perdoar. Viver em comunidade, viver na igreja, viver numa membresia, é sermos lembrados desse pacto, que devemos perdoar uns aos outros. Entramos aqui na nossa terceira e final agora parte, que é a santidade. Vimos a confissão, vimos o tópico da unidade, agora entramos aqui na santidade. Com a ajuda do Deus Trino, nos comprometemos a manter uma devoção particular, educar os nossos filhos na disciplina do Senhor e nos manter fiéis nos nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e diligente com os nossos trabalhos, evitar a maledicência e a ira,
sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando na devoção particular, somos lembrados, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, exercitem-se pessoalmente na piedade. Somos lembrados que nós devemos diariamente, assim como um atleta que se exercita diariamente, nós devemos também nos exercitar na piedade, na espiritualidade. Como? Mantendo uma vida pessoal de devoção, de oração, de leitura bíblica, de adoração. O culto, ele é público da igreja, mas ele também deve ser individual. Ele deve ser particular, para que quando nos ajuntemos na congregação, aí todos nós que já estamos tendo uma vida particular de adoração e louvor e devoção e piedade ao nosso Deus, nos ajuntemos agora para adorar em comunidade como o povo de Deus. Muitos crentes da nossa igreja têm falhado em manter uma devoção particular. Tem mantido apenas estar presente aos cultos, mas tem falhado. Este pacto nos conclama, nos chama, nos repreende a viver uma vida piedosa, de segunda a segunda, de domingo a domingo. E ainda diz o nosso pacto e nos lembra que nós devemos, é nosso dever como membros da igreja, educar os nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor. Paulo nos lembra, devemos tratar e criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quantos pais estão falhando aqui? Quantos pais não estão trazendo seus filhos à igreja? Eu abro um parênteses aqui, eu sei que estamos num período de pandemia que isso está sendo impossibilitado, ok? Mas antes da pandemia já era um pecado recorrente na vida de muitos pais, que negligenciam a escola bíblica dominical, não trazem seus filhos para aprenderem os princípios do Senhor. Quantos pais estão falhando de não ensinarem semanalmente, de orarem, de lerem a Escritura com seus filhos? Somos lembrados aqui que é o nosso dever. Esse pacto vem para que possamos ser lembrados que é nosso dever ensinar, admoestrar e criar os nossos filhos no Evangelho do nosso Senhor. É nossa responsabilidade. Tanto durante a semana nas nossas casas, quanto em trazê-los para a igreja. Quantos pais estão reféns nas mãos das crianças ou dos adolescentes que eles não querem vir à igreja e os pais estão dizendo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu lamento te dizer, irmão, você vai colher frutos amargos se tem sido essa a sua postura. Quando os nossos filhos dizem, não, eu não quero ir à escola, a gente não diz, está tudo bem. A gente diz, você vai à escola. É preciso ir à escola. Levante-se e vá para a escola. Por que não agimos da mesma maneira ao virmos para a igreja? Pense sobre isso, você que é pai, você que é mãe. Esse é o dever. E nesse pacto queremos ser lembrados. Educar os nossos filhos na admoestação do Senhor é nossa tarefa. Manter um exemplar ou exemplares, sermos exemplares em nossa conduta. Vivei acima de tudo, Paulo escrevendo aos Filipenses, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Nosso testemunho, irmãos, deve ser peculiar. Nosso testemunho deve ser exemplar. Como disse o apóstolo Pedro, amados, exortamos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões carnais que lutam contra a vossa alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Quantos crentes estão dando um péssimo, um mau testemunho? Como membro da igreja, como parte do corpo de Cristo, como filhos de Deus, nós precisamos nos lembrar que o nosso testemunho tem que ser
para a glória de Deus, temos que ser sal e luz. Eu lamento profundamente quantos crentes desta igreja têm dado um péssimo testemunho nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, seja qual for. Se mostrando seus corpos, posições obscenas, palavras de baixo calão, posições políticas escandalosas que têm dividido a igreja. Meu irmão, minha irmã, você como membro de uma igreja, membro do corpo de Cristo, salvo, regenerado pela graça de Deus, se submetendo ao corpo de Cristo, você tem o dever de zelar pelo seu testemunho. Você não é livre nesse sentido. Quando você escandaliza o mundo pelas suas práticas, pelas suas palavras, você escandaliza a igreja de Cristo. Você se torna uma pedra de tropeço para a igreja de Cristo. Então cabe a nós, cabe a você, membro desta igreja, ter uma conduta exemplar no privado e no público, inclusive nas suas redes sociais. Mas ainda o nosso pacto nos lembra que nós devemos evitar a maledicência e a ira. Provérbios capítulo 6 vai dizer: 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira e que semeia a discórdia entre os irmãos. Você, como membro do corpo de Cristo, membro da igreja de Jesus, salvo em Senhor Jesus, você deve ter um compromisso com seus irmãos e com as suas irmãs, de não difamá-los, de não fazer com que a fofoca, a maledicência, o mal falar possa proliferar em nosso meio. Você não deve ser o agente nem o receptor. Você deve exortar irmãos que fazem fofoca de outros irmãos. Você deve confrontá-los. E você mesmo não deve ficar falando dos seus irmãos, porque Deus abomina aqueles que falam mentiras e proferem coisas e semeiam discórdias no meio da igreja. Se você tem falado de irmãos e irmãs, tem sido maledicente, você está sendo pedra de tropeço para a unidade da igreja. Pare. Ser um membro da igreja de Cristo, ser um salvo, um escolhido, sal e luz nessa terra, é alguém que está comprometido em não difamar os seus irmãos e ainda a exortar aqueles que o fazem. Esse pacto vem para nos lembrar que devemos fazer assim. Vou parar por aqui hoje, então caminhamos por 3 tópicos do nosso pacto e na semana que vem retornamos com mais 4. Está aqui para que você possa vê-lo mais uma vez e eu repito, você terá em suas mãos. Que Deus abençoe, que você possa refletir, que você possa ler, que você possa guardar essas palavras no coração e que você possa estar desejoso de assinar, de firmar esse compromisso com Deus, com seus irmãos, sabendo que Deus, o Deus Trino, há de nos capacitar para vivermos uma vida que o agrade, para cumprirmos todos esses mandamentos que o próprio Senhor Jesus colocou para nós. Que o Espírito Santo nos ajude, que sejamos uma igreja saudável, uma igreja que ama Jesus, a sua palavra, e ame uns aos outros. Que Jesus te abençoe. Eu te espero na próxima semana para o nosso último encontro sobre Pacto de Membresia.